em quanto tempo você vê é necessário para você trazer para uns atletas desses que são de outras áreas que não praticavam karatê, para eles passarem a investir no MMA? Por exemplo, um Rodolfo Vieira e um Borrachinha. Cara, é claro que sempre depende muito, né, do talento natural de cada um, mas também depende muito da metodologia do professor, né? Por exemplo, o Vitor, quando me procurou para a questão de voltar para o UFC, na verdade ele nem ia voltar para o UFC, ele ia lutar com o Jorge Santiago no Affliction, a luta caiu, e aí a gente estava no meio do camp e pintou a oportunidade dele enfrentar o Rich Franklin num terceiro retorno ao UFC, né? E o Vitor, que é o caso do Vitor, eu já falei isso algumas vezes, o Vitor é um virtuoso, né? Ele assimila muito rápido, ele incorporou o karatê muito rápido, questão de 2 meses, o Vitor estava jogando já nos moldes do karatê, né? Mas eu empreguei uma metodologia que eu uso, que eu usei, inclusive, por incrível que pareça, cara, eu usei essa metodologia com o Lyoto também, tá? E aí, pô, mas o Lyoto não luta karatê? Cara, ele luta, mas ele estava tão fora do ambiente dele que era por isso que ele vinha naquela fase medonha, tá? De vários nocautes consecutivos, várias derrotas, porque ele realmente não estava mais usando os conceitos básicos ali que definem a coisa como sendo karatê. E foi o que eu fiz com o Vitor. Não tem tempo de ensinar o karatê para ele, mas eu tenho como ensinar para ele os pilares, os fundamentos básicos da coisa e botar ele para inserir esse tipo de entendimento no jogo dele. E foi o que deu um puta no resultado. Acho que foi a melhor fase da carreira, da vida do Vitor, foi essa terceira volta para o UFC, né? Que ele teve aí uma ascensão meteórica. Se eu não me engano, foram 13 nocautes, né? Ele só perdeu em disputa de cinturão. Perdeu para o Anderson, perdeu para o Chris Weidman e perdeu para o John Jones, entendeu? Então, quer dizer, aí depois, né, que a gente já foi terminando o trabalho ali, eu já parei de trabalhar com ele, aí ele teve lá a derrota para o Chris Weidman, aí eu peguei, a gente voltou, pegou o Dan Henderson, ganhou de novo, usando estritamente o trabalho estratégico do karatê, né? Foi uma luta de um golpe, ele deu um chute na cabeça do Dan Henderson, acabou a luta, ele foi ali, só finalizou a fatura no chão. E depois a gente ainda fez aquela luta contra o Jacaré, a gente já estava ali brigado, já estava meio desentendido, o camp foi horroroso, e a luta foi o desfecho de um trabalho mal feito da minha parte, né, e um entendimento também ruim do Vitor de tudo que tinha sido proposto. Ele acabou não acatando um monte de coisa, e o resultado foi aquele. E a partir dali a carreira dele declinou novamente, né? Agora, falando de Borrachinha e Rodolfo, né? O karatê seria aplicado, imagino eu, né, mestre, de maneiras distintas, né? O Rodolfo mais na questão do approach, na questão do achar a distância, que tem sido um problema para ele, como a gente viu na última luta, né? Ele precisa melhorar isso, claramente. Ele não se sente confortável no strike, e já o Borrachinha na coisa do counter, né? Do contragolpe, né? Mas os dois têm um grande problema, tá? Que cara, por incrível que pareça, é um problema sistêmico, que é caminhar mal. O Rodolfo anda pessimamente mal, mas o Borrachinha também anda mal. O Borrachinha, eu sei que ele fica até chateado comigo, ele me segue, tudo, a gente conversa, ele é meu amigo. Eu falo, cara, ele anda mal dentro do octógono, porque ele anda muito dentro dos calcanhares e muito dentro da distância. Então, ele precisa aprender a modular isso. Porque, cara, a distância é a questão de um pé. Então, é meio pé, na verdade, de distância. Muda tudo. Muda a potência do golpe, como muda a tua capacidade reativa, né? É uma coisa que poucos treinadores, infelizmente, sabem. Né? A gente tem um órgãozinho que chama-se amígdala cortical, que ela é responsável pela tua capacidade reativa. E ela precisa de 1/100º para a leitura. Se você tivesse meio pé dentro da distância, você roubou esse 1/100º dela. Então, cara, isso é ciência aplicada ao desenvolvimento do esporte, né? A gente usa isso em todos os esportes. Tem que usar na luta também, né? Tem que entender isso. Se o cara entender isso e começar a trabalhar da maneira certa, ele vai ter um aproveitamento muito melhor. E os dois têm o mesmo defeito nesse sentido. Agora, aprendendo a caminhar,
já muda muito. Tá? A questão, por exemplo, do Borrachinha contra golpear, primeiro, ele tem que sair esse meio pé que ele anda dentro da distância e começar a andar mais na ponta do pé e menos no calcanhar. Por quê? O tornozelo, cara, é um motor essencial na tua capacidade reativa. Quando você anda no calcanhar, você mata essa articulação. Tá? Você limita tanto a amplitude articular do joelho, do quadril, quanto você elimina um dos motores de propulsão. Então, cara, ele tem que aprender a caminhar na ponta do pé. Como é que caminha na ponta do pé? Aí é outra história, tem que dar uma aula para ele, se ele deixar. Mas, enfim, isso é fundamental. E o Rodolfo também. O Rodolfo também precisa aprender a caminhar. Uma vez que eles aprendam a caminhar, aí a gente vai ensinar a modular a distância. Aprendeu a modular a distância? Aí muda o jogo da água para o vinho. Tá? Porque em questão de luta, cara, é 1/100º de segundo que muda a coisa toda. A gente sabe disso. Tá? Teve agora um brasileiro, não teve, que foi nocauteado aos 4 minutos e 59 segundos. Léo Santos. O Léo Santos estava ganhando a luta. Porra. Então, às vezes muda, 1/100º segundo muda a história de uma luta. Então, quer dizer, não dá para vacilar com 1/100º de segundo, ainda mais quando as distâncias são tão curtas, né, meu irmão? O cara tá ali no tete a tete. Então, Borrachinha corrigindo a caminhada dele, tá? A percepção de distância já vai mudar. E o Rodolfo Vieira, ele tem uma série de coisas técnicas para ser mexida. Uma série. Mas o emergencial é isso. Tem uma luta daqui a 2 meses com ele. O que a gente vai fazer? A gente vai mexer nisso. E, por incrível que pareça, foi o que estragou no Lyoto. Tá? Foi a caminhada. E o que a gente fez? Quando eu peguei o Lyoto para treinar, tem Eric Enders daqui a 6 semanas. Meu irmão, vamos investir nisso aqui, ó. Você vai reaprender a caminhar. Deu certo pra caramba, entendeu? Deu tempo dele conseguir sair da maioria dos contragolpes que teriam sido fulminantes se ele ainda estivesse andando da maneira que ele estava anteriormente, entendeu? Um mestre na caminhada, cara, é o Anderson. O Anderson é um mestre na caminhada. Esse cara, por isso que ele foi tão pouco nocauteado na vida dele. Foi agora, depois de velho, né? Foi nocauteado aí a última vez. E com o Weidman, porque brincou excessivamente. Mas é um cara que sabe caminhar demais. E aí ele recebe o golpe sempre com aquele lastro. E aí nunca tem o efeito, entendeu?